Calcule as raízes da equação x² menos 5x mais 6 igual a zero. Primeiro vamos compreender um pouquinho o que significa calcular as raízes de uma equação. Calcular as raízes da equação significa achar os valores de x para que, ao substituir no lugar de x ali elevado ao quadrado, menos 5x mais 6, esta conta der igual a zero, ou seja, satisfazer a equação. Tá? É isso que significa. Bom, como é que nós calculamos então as raízes de uma equação? Uma das formas que nós podemos utilizar é fazer a resolução utilizando a fórmula resolutiva das equações de segundo grau. Ou, como a gente conhece também, a chamada e famosa fórmula de Bhaskara. Ok? Muito bem. Outra coisa sobre raízes da equação. Nós podemos encontrar duas soluções, que são raízes desta equação, uma solução, ou então pode ser que a equação não tenha solução, tá? Isso nós vamos conversar um pouquinho mais tarde aí sobre essa situação, tá? Por enquanto, vamos trabalhar e calcular então as soluções, ou, como são mais conhecidas dentro da matemática, como as raízes desta equação. Qual que é o primeiro passo que nós devemos fazer? A primeira coisa que nós devemos fazer é extrair os coeficientes. O que são coeficientes? São valores que estão aqui na frente do x², na frente do x, e esse termo aqui que está sozinho, que não tem x. Então, nós chamamos esses aqui de coeficientes. Então, nós temos o coeficiente a, que é o número que está na frente do x². Neste caso, como não aparece, significa que aqui existe o número 1. O b, que é o número que está na frente do x, nesse caso representado pelo negativo 5, e o coeficiente c, que é o valor, esse termo aqui que não tem x. Então, vou colocar aqui o 6. Para calcular as raízes desta equação, nós vamos utilizar a famosa fórmula resolutiva, conhecida como fórmula de Bhaskara. Para isso, vamos relembrá-la aqui. E ela me diz o seguinte: a fórmula utiliza os coeficientes para encontrar essas raízes. Menos o b mais ou menos a raiz quadrada do b² menos o 4 vezes o a vezes o c. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor do a. Percebam como é extremamente importante nós compreendermos quais e onde estão os coeficientes. Porque toda essa fórmula resolutiva, ela está intimamente ligada a esses coeficientes. Então, até o sinal é de fundamental importância. Porque ali, se a gente não tivesse usado o negativo 5, não usar o negativo 5, todo o nosso serviço será perdido. Então, vamos lá. Agora nós começamos a resolver. Qual que é a primeira parte? Eu vou substituir os valores. Então, com calma aqui, menos o b, só que o b é menos 5, mais ou menos a raiz quadrada deste mesmo b², então vai ficar menos 5 elevado ao quadrado, menos o 4, vezes o valor do a, que neste caso é 1, vezes o c, que neste caso vale 6. Tudo isso será dividido por 2 vezes o valor do a, que vale 1. Depois de substituído, com muita calma, com muita tranquilidade, nós vamos começar então a fazer essas operações matemáticas que estão sendo solicitadas aí. Então vejamos. O x, menos com menos vai ficar mais, então aqui eu tenho mais ou menos a raiz quadrada de menos 5 elevado ao quadrado. O menos 5 vai multiplicar o menos 5. Então, é menos 5 vezes o menos 5. O que nós sabemos do jogo de sinal? Que menos com menos é mais. E 5 vezes 5 vai dar 25.
Então, aqui nós temos um 25. Só que eu preciso chamar a atenção de todos para esta operação aqui, ó. Antes de trabalhar com esse 25, eu preciso fazer esta multiplicação aqui, porque aqui tem um jogo de sinal. E esse jogo de sinal é extremamente importante que a gente compreenda e faça ele antes, tá? Então, vejamos, ó. O menos 4 vai multiplicar o 1, que vai multiplicar o 6. Então, primeiro jogo de sinal. Menos com mais é menos, e menos com mais é menos. Agora, 4 vezes 1 é 4, e 6 vezes 4 é 24. Pronto. E agora aqui embaixo, 2 vezes 1 é 2. Vamos puxar um pouquinho aqui para baixo para continuar esta nossa resolução. Vejamos. Novamente algumas operações matemáticas aqui. O 5 continua maravilhoso. Aqui mais ou menos a raiz quadrada de 25 menos 24 é 1. Tudo isso dividido por 2. Vamos puxar um pouquinho aqui para cima. Vejam, esse x vai ser igual a 5 mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2. Pois bem, agora que aquele mais e aquele menos assumem os seus papéis fundamentais, tá? Por quê? Porque eu vou dividir a minha conta. Em uma, que eu vou chamar de x', eu vou utilizar o mais. 5 mais 1 dividido por 2. E no outro, que eu vou chamar de x, duas linhas, eu vou utilizar o negativo. Então, aqui vai ficar 5 menos 1 dividido por 2. Volto lá para cima. 5 mais 1 é 6. Esse 6 dividido por 2 vai dar exatamente igual a 3. O que significa esse 3? Esse 3 é uma das raízes da equação, ou seja, um dos valores que ao substituir no lugar do x, eu consigo satisfazer a equação. Ou seja, resolvendo a conta, o resultado vai dar 0. Agora, esse outro valor é 5 menos 1, 4, e 4 dividido por 2 é 2. Esta é outra raiz da equação. Significa dizer que, dentro desta equação, esses dois números no conjunto dos números reais são aqueles que satisfazem a equação. Substituindo no lugar do x por 3, o resultado dá 0. Substituindo por 2, o resultado também dá 0.